Bom, então, como eu falei, né, estendendo, né, até por conta da ocorrência da Feira do Livro, a gente veio conversar um pouquinho justamente sobre o livro espírita, sobre a literatura espírita, né? Então a ideia essa noite é a gente conversar um pouquinho sobre o que é a literatura espírita, incentivar. Meu desafio hoje é semear uma sementinha em cada um de vocês para despertar no mínimo uma curiosidade de pegar e abrir um livro espírita para diferentes finalidades, né? Seja para instrução, seja como fonte de pacificação íntima, de alívio das suas dores, enfim, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Que é um momento de falar de um tesouro que nós temos em mãos, né? Que é a literatura edificante, né? Que é a literatura de bons pensamentos, né? Que elucida, que alavanca a gente, né? Que traz a gente para cima, né? Aquele tesouro, né? Que as traças não corroem, né? Que o tempo não enferruja, os ladrões não levam, porque é um tesouro que é para sempre. Esse vai gravado na nossa HD espiritual. Troca a roupa, troca o corpo e o aprendizado vai junto, né? Esse a gente não perde mais. E aí a nossa conversa, vamos basear num pilar que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de Verdade traz para a gente algumas elucidações lá no capítulo 6, né? Que ele traz 2 mandamentos, que muitos dos espíritas já sabem de cor, mas a gente às vezes esquece, né? Então a gente vai lembrar um pouquinho dele. Então o item 5 desse capítulo 6, ele vai falar assim: espíritas, alguns já sabem de cor, eu vou fazer um coro aqui, hein? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos aí um mandamento, né, que a gente fala do Espiritismo, né, que fala sobre, primeiro, o amor, e depois ele fala da instrução, da necessidade, né, da gente ter esses 2 focos para a nossa existência. Essa explicação, essa orientação do Espírito de Verdade, nada mais é do que o que Jesus veio trazer séculos, né, milênios atrás. Só que ele veio falar de uma maneira mais alegórica, né? Quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, né? Então, assim, ame como eu amei e aprenda comigo o que eu estou ensinando, através das palavras, mas principalmente através das atitudes, né? Dos exemplos que ele deixou. E aí, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre essa questão da necessidade da instrução que o Espírito de Verdade coloca para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe um texto do Emmanuel, que tem o nome justamente Instrução. Está no livro Pensamento e Vida, tá? Esse livro é do Emmanuel pelas mãos do Chico. Já fica uma dica literária aqui, hein? Ao longo do nosso bate-papo vai ficando algumas dicas aí. Alguns títulos vão estar na feira, outros a gente tem disponível na biblioteca de maneira gratuita, tá? Retirado, um empréstimo. Então vão ficando algumas dicas para a gente ir pescando aí. No sábado eu vou estar por aqui, quem quiser, acaba aquele livro, vamos lá, a gente vai caçar, tá legal? Então o Emmanuel começa assim: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus, né? Que elevarão o espírito humano à ascensão, né? Que elevarão a Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Então Emmanuel fala que a gente precisa, para subir, de 2, né? Um par de asas: amor e sabedoria, certo? Pelo amor, Emmanuel fala que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, né? Ela se embeleza. O amor transcende, ele de dentro para fora,
né? Quando você vivencia, quando você ama, você transborda amor. Né? É o que ele fala, você passa a se aformosar, a se embelezar por conta disso. Emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Ou seja, a partir do momento que eu passo a emanar, eu passo a dissipar esse amor que eu tenho dentro de mim, eu contribuo com o meu entorno. Né? É o que a gente sente quando a gente tem uma pessoa que tem esse comportamento, né? Que ama, que se dedica. E Emmanuel fala aqui que amar é, acima de tudo, prestar serviço ao outro, né? Se dedicar ao próximo. Pela sabedoria, diz Emmanuel, que começa na aquisição do conhecimento. Olha só que interessante, na aquisição do conhecimento. O indivíduo recolhe a influência dos vanguardeiros, né, dos antepassados, do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto, impulsionando para o alto. Então ele vem falar da asa do amor e vem falar da asa da sabedoria, que, olha só que importante isso, o conhecimento não é necessariamente a sabedoria, mas a sabedoria necessariamente começa pela instrução, pelo conhecer. Certo? Eu preciso ter o conteúdo, eu preciso aprender, eu preciso absorver, para depois eu associar as minhas ações e atingir a sabedoria. Se o amor, né, que Emmanuel fala, ele vem de dentro para fora, né? A gente muda o nosso íntimo e exterioriza, né? A sabedoria, ela vem de fora para dentro, mas que requer o meu esforço. Então, eu capto de fora, mas eu dependo de uma atitude minha de buscar o saber, de buscar a instrução, de buscar o conhecer. Né? Então tem essa característica. Através do amor, segue Emmanuel, através do amor valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria somos valorizados, somos pela vida valorizados. Então, Emmanuel vem falar aqui de um ciclo de interação, né? Em que a sabedoria e o amor vão interagir aqui. O indivíduo, dentro do contexto que ele está inserido, dentro daquele universo que ele está inserido, ele contribui para esse universo com aquilo de bom que ele solta para o universo, que é o amor. E a devolutiva, né, esse ciclo que não cessa, que não para de crescer, que não para de girar, aliás, é que eu capto a todo momento o que vem de fora, de conhecimento, de instrução, e eu vou absorvendo no meu íntimo e vou retroalimentando o processo do amor e da sabedoria, né? Que aí a gente vai, como Kardec junto aos espíritos vem falar sobre a questão do progresso moral, intelectual, que primeiro eu preciso ter o intelectual, depois o moral, né? Tem esse ciclo de acontecimento de progresso, certo? Emmanuel segue falando o seguinte: daí o imperativo, né, a necessidade de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Foi o que eu falei da questão da lei do progresso, que é uma necessidade nossa de desenvolvimento. Emmanuel vai falar que é necessário que eles estejam juntos, né? Ou seja, a gente não falou que é um par de asas? Se eu só tenho uma, o voo fica mais difícil, né? Imagina só uma batendo, né? Fica muito difícil, você não alavanca. Então eu preciso que essas duas batam juntas para que eu pegue impulso para crescer, para que eu possa ascender, né? Para que eu possa ir ao alto. E olha só que exemplo bacana que Emmanuel dá nessa comparação do equilíbrio que é necessário dessas duas asas. Bondade que ignora é assim como o poço, né, o poço de água, o poço amigo, em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Então ele pega o exemplo de um viajor que está perdido
que encontra o poço. Ele mata a sede, porque ele achou a água, ele pega, mata a sede. Mas o poço só sacia a sede, não indica como ele faz para sair, para ele achar o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, né, uma placa de aviso, que traça ao peregrino, né, ao viajor, informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então ele vem falar que o poço dá a saciedade da água, mas não ajuda a ele seguir o caminho correto. E ele vem falar que a sabedoria, o conhecimento, né, se eu não tiver o amor ali, ele fala, olha, o caminho é esse, só que ele não tem forças para seguir o caminho, porque ele não tem como saciar a sede. Então ele não consegue sair, né, retomar o seu caminho a partir da informação que está nessa placa de orientação. Olha só que interessante quando ele fala como é importante os dois. Então a placa mais o poço seria perfeito. São as duas asas que Emmanuel coloca na lição. Mais à frente, Emmanuel vai falar sobre o livro, nessa mesma mensagem. E algo muito importante que ele fala, que vale muito a nossa reflexão, principalmente no que a gente tem vivenciado hoje. Porque hoje, cada vez mais raro a gente abrir um livro, né? Quanto mais físico, né? Muita gente acabou usando o recurso, né, de tablet, no celular e tal, mas é delicioso você virar a folha. Não é gostoso você espalmar a mão assim e virar a folha? Não é diferente? Rabiscar o livro? Mentira, amor, eu não rabisco o livro. É divórcio, gente. Se eu rabisco o livro do Márcio, é divórcio. Isso é sagrado, não pode, né? Mas é diferente de você deter aquela luz ali de conhecimento, né, nas suas mãos. E aí Emmanuel vai falar assim, o livro representa, olha só que importante isso e quanto é determinante na nossa vida. O livro representa vigoroso ímã de força atrativa. O livro representa um ímã, ele puxa, ele atrai, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião, da ciência, da opinião, da técnica, do pensamento e do trabalho. Então ele vai falar que o livro é um ímã que plasma, né, que idealiza tudo que contém nele, certo? Em todas as esferas. Por esse dínamo, né, que é um gerador, né, um mecanismo gerador de energia criadora, que é o livro, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. Camila, que palavrão é esse? Telementação é mente a mente, é a conexão, é o pensar, né? É o ligar de uma mente com a outra. Então, o Emmanuel vai falar que a partir desse momento da gente buscar a obra, buscar o conteúdo, existe a telementação, existe a mente. Porquanto há imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Olha só que importantíssimo isso. Emmanuel está falando o seguinte, a telementação nada mais é que a partir do momento que eu começo a ler a obra, eu me conecto, a minha conexão Wi-Fi com o autor da obra, ou com o personagem que inspirou aquela obra, com a concepção do livro, com os valores que tem naquela obra. Eu começo mentalmente a vivenciar aquilo. Tem livro que põe a gente para dentro da história, não é? Convida, o autor consegue colocar a gente para dentro da história. Agora, qual é o grande X da questão? Qual é a qualidade dessa obra? Qual é o conteúdo? Qual é o valor? Qual é o conceito? Qual é o sentimento? Qual é a vibração dessa obra? Porque
Porque ele fala aqui que eu faço a conexão com os espíritos superiores, né? Que promulgaram coisas boas, né? Mas o inverso também é verdadeiro. Isso vale para livro, isso vale para filme, isso vale para série. A gente está na onda da série, né? Hoje a gente assiste muito mais série do que lê livro. Não é verdade? Como é que tá? Se a gente pegar o Netflix aqui de vocês e abrir lá últimas séries assistidas, né? Qual é a qualidade desse conteúdo que a gente está plasmando, que a gente está absorvendo, que a gente está interiorizando na gente? Olha só o quanto é importante essa orientação do Emmanuel. O que eu estou colocando para dentro do meu íntimo? A molecadinha no YouTube navegando sozinha, né? Muitas crianças mas nem nunca pegaram um livro na mão hoje em dia. Cada vez mais raro. Por isso que a gente faz questão na Feira do Livro de trazer livros para esse público. Para crianças pequenas, para infanto, juvenil. Né? Olha a responsabilidade desse conteúdo que a gente está absorvendo. Seja independente da fonte, a gente está dando foco no livro, por conta da Feira do Livro, mas o que a gente assiste de conteúdo digital também, né? Lá no finalzinho dessa mensagem, a Emmanuel vem falar algo muito importante. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Então ele vem falar que é a libertação. O conhecimento promove a libertação. E Jesus disse, né? Conhece-te a verdade e ela vos libertará. Né? Então o conhecimento é algo que é libertador, que é redentor. Assim como o conhecimento de coisas ruins, de baixa vibração, é uma prisão. O conteúdo de baixa vibração, conteúdo com raiva, com ódio, com essa saturação de pensamentos negativos, são algemas. Assim como o conteúdo edificante liberta, esse conteúdo de baixa vibração, de baixo conteúdo, são algemas que nos prendem. E a gente não precisa disso. A gente já tem nossas algemas do passado que a gente precisa arrebentar, a gente precisa acender, precisa bater essas asas, precisa subir. Teve acho que uns 2 anos atrás, uma série na Netflix que falava sobre a vida, né, de uma jovem e falava lá 13 razões por quê, era o nome da série. E trouxe cenas, trouxe um contexto muito infeliz, né, de uma adolescente com problemas, com dificuldades que todos temos, mas que mostrava como uma infeliz colocação do autor. E olha só a teleorientação aqui que o Emmanuel veio falar. Uma infeliz colocação do autor no sentido do suicídio, que seria a melhor saída para a menina nessa série. E nesse período, incrivelmente, ou não, né? Porque a gente está falando da teleorientação, é um resultado, né, desse processo. Muitos adolescentes se enxergaram na problemática dessa adolescente. E a gente teve um pico em relação a suicídios de adolescentes. Né? Então olha só a responsabilidade do conteúdo que a gente absorve, que a gente põe para dentro da gente. Né? Esse finalzinho, né, da mensagem do Emmanuel, quando ele fala do conhecimento, nos remete a uma outra citação do Espírito de Verdade nesse mesmo capítulo 6. Ele fala assim: instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro das vossas revoltas e que nos ensina o objetivo sublime da provação humana. Então essa é a ideia da doutrina espírita. É esclarecer pela fé raciocinada, pelo consolo,
né? Kardec, nesse capítulo 6, ele vem explicar sobre isso. Ele fala assim, olha, tá aí o Espiritismo fazendo cumprir o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. O conhecimento das coisas que faz com que o homem sabe de onde veio, para onde vai e por que está na terra, trazendo a consolação pela fé e pela esperança. Então essa é a doutrina espírita, que consola, que fortalece, que instrui, que orienta o como adquirir a sabedoria, a instrução, como executar a ação do amor, né? Então, através da doutrina espírita, a gente tem as duas possibilidades de fortalecimento das nossas duas asas que Emmanuel coloca. Vai da gente ter um esforço, né? Da gente sair da nossa zona de conforto, né? Para que a gente busque fortalecer essa musculatura das nossas asas. Porque elas estão aqui, porque Deus nos criou igual, para que sejamos perfeitos e felizes. E a felicidade, lá no começo que o Emmanuel coloca, para que a gente ascenda, a gente se eleve a Deus, foi com essas duas asas que Deus criou cada um de nós. A gente precisa fazer a musculação dessa asa para ela bater forte e a gente crescer. Então, o Espiritismo, que é o Consolador prometido, que Jesus nos deixou no Evangelho de João, vem justamente com essa proposta do consolo, do entendimento, né, do fortalecimento íntimo, da instrução, do porquê, da fé raciocinada, do porquê de entender o porquê que eu sofro, porquê que eu sofri, né? Eu estava vendo uma palestra do Divaldo e ele falou uma frase que me chamou muito atenção e tem a ver com o que a gente está falando. Ele falou assim: o Espiritismo matou a morte. Que frase interessante, não é? O Espiritismo matou a morte, matou mesmo. Está aí os livros do Chico, que trouxe através da sua mediunidade cartas libertadoras para mães que viram seus filhos partirem. As cartas que confortaram tantos corações de pais, de mães, de irmãos, aliviando dores, não cicatrizando feridas, porque essa cicatriz da perda de um ente querido, ela só vai fechar, ela só vai curar a hora que a gente reencontrar esse ente querido no plano espiritual. E tá aí de novo a doutrina espírita dizendo: vai acontecer. Trabalhe para isso, tenham méritos para que isso aconteça. Os livros do André Luiz, com sua elucidação, em especial o primeiro, O Nosso Lar, né, que traz uma reflexão sobre as nossas condutas, sobre as nossas responsabilidades, sobre as consequências dos nossos atos, sobre a continuidade da vida, sobre a extensão no outro plano daquilo que somos aqui em terra. No livro, quem assistiu o filme do Divaldo aqui? Gente, só isso. Muito bem, estão tímidos, né? Ok, vou entender dessa forma. Eu não vou dar spoiler porque é uma biografia, né? Mas imagina só, tem uma cena lá que a mãe do Divaldo, a irmã dele se suicidou, né? Teve o equívoco do suicídio, né? Da atitude do suicídio, e o padre diz que está perdida, né? Está condenada eternamente. Imagina só a oportunidade do conhecimento dessa mãe em saber que existe no plano espiritual o hospital de socorro dos suicidas conduzido por Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Olha que redentor, olha que paz para essa mãe, se ela tivesse o conhecimento disso. E a doutrina espírita, os livros espíritas trazem esse consolo para a gente.
Não seria diferente? Imagina, não ia aliviar um pouco? Pô, a mãe de Jesus, existe a possibilidade dela ser socorrida pela mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Olha que pouquinho de paz que dá para o nosso coração, de saber que o nosso ente querido vai ser assistido, vai ser socorrido. Os livros de Humberto de Campos, eu sou suspeita para falar, porque, e aqui eu vou, crianças não sigam esse exemplo em casa, e vocês aqui também não, eu era preguiçosa para ler. Eu tinha dificuldade de leitura. Quando eu entrei aqui para estudar, eu entrei por uma turma que já estava há 6 anos juntos. Falei, gente, não vou dar conta. É muito livro que eles já leram, eu tenho preguiça, eu tinha dificuldade. Até que me foi apresentado, a Regina inclusive me deu de aniversário, Estante da Vida, nunca vou esquecer. Era um livro de crônicas, Humberto de Campos. E eu me identifiquei porque era semelhante ao tipo de livro que eu gostava de ler, do Luiz Fernando Veríssimo, que eram crônicas. Porque são histórias curtas, eu não gostava de ficar presa na leitura. E eu me identifiquei com esse tipo de leitura do Humberto de Campos. Era uma leitura rápida. Mas aí o Humberto de Campos me beliscou, o bichinho da leitura me beliscou ali, de tal forma que eu fui das crônicas super bem-humoradas dele, de um grande escritor que foi em vida e continuou sendo no pós-morte, porque me foi apresentada uma obra chamada Boa Nova, que Humberto de Campos escreveu pelas mãos do Chico. E essa obra, ela é redentora. Ele traz de maneira incrível os bastidores da Boa Nova. É como se ele te coloca dentro do cenário. Ele te coloca dentro da vivência do Cristo há 2000 anos atrás. Ele te coloca em contato com Maria de Magdala. Ele te coloca na arena com a Joana de Cusa. Ele te coloca em contato com os 12 discípulos que eram falíveis como nós. Eles não nasceram perfeitos. A obra espírita mostra que esses personagens que para nós parecem ser abstratos, parecem ser impossíveis de existirem, Humberto de Campos traz de que eles eram falíveis, eles eram perfeitos, como nós. Eles sofreram, eles erraram, mas eles cresceram. Ah, Camila, mas eles viveram com o Mestre. Nós também vivemos com o Mestre. E é graças a essa literatura, o esforço desses espíritos que deixaram esse legado de luz, de instrução através desses livros, pelos diferentes autores humanos, diferentes autores espirituais, é que a gente consegue viver como Cristo. É nos romances de Emmanuel em que ele mostra a redenção de Paulo. Ele mostra que Alcione nos ensina no livro Renúncia de que amar é também renunciar. Amar é também renunciar. Ele mostra no livro Ave Cristo o poder do amor de um pai no resgate do seu filho. O convite, amigos, que eu faço essa noite é que busquemos dentro do nosso íntimo. E esse é um exercício intransferível. Que história tocou o nosso coração? Que história mudou a direção da nossa vida?
transformou a nossa vida. Aqui eu citei algumas que me tocaram, mas cada um de nós, nos diferentes momentos da nossa vida, vai buscar uma obra dessa. E o convite que eu faço para vocês é para que sábado estejam aqui comigo, conosco, para a gente conversar sobre isso. Se a resposta de cada um de vocês, se a resposta for, eu não tenho essa obra, venham sábado, vamos achar junto. Vamos achar junto uma obra que vai trazer o Cristo para o coração de vocês. E se a resposta for, eu tenho 2 obras, vamos buscar a terceira, vamos buscar a quarta, vamos buscar a quinta. Vamos nutrir a alma, e é através da leitura de coisas boas, que engrandecem, que fortalecem, que consolam, que animam, que faz a gente sorrir, mesmo estando morrendo de dor, cheio de preocupação, com as agruras da vida, com as dificuldades, que são inerentes do nosso processo, da nossa existência, são necessárias, porque sem elas a gente não sai do sofá. Então fica o meu convite para a gente achar mais obras que transformem os nossos corações, para que a gente faça a musculação dessas asas e a gente possa subir juntos, de mão dadas em nome do Cristo. Que Jesus nos abençoe.